Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas. Mais uma aula então, né? Mais um encontro falando sobre a obra Os Miseráveis de Victor Hugo, tá bom? Lembrando sempre que esse é um trabalho conjunto entre mim, professor Valber, e o professor Ezequiel, tá bom? Neste encontro então nós iremos nos ater, pessoal, à narrativa em si, tá? Falar dos principais personagens da obra ali. Com todo cuidado para não dar spoiler, né? Mas eu deduzo que a maioria dos senhores, neste momento em que estão assistindo essa aula, já devam ter concluído a leitura do livro também, tá bom? Então vamos lá. A narrativa vai tratar, e o personagem principal, né, Jean Valjean, ele é condenado a trabalhar nas galés, embarcação cujos remos eram movidos por prisioneiros que trabalhavam acorrentados e recebiam um salário, o qual se guardava até o cumprimento total da pena. Então, logo no comecinho do livro lá, mostra a situação em que Jean Valjean é preso, por que ele é preso, né? E aí a pena dele vai aumentando com o passar do tempo, à medida que ele vai, cada vez que ele vê uma oportunidade de fugir, ele quer fugir e é recuperado, né? E aí, nisso que ele é capturado, não recuperado. Nisso que ele é capturado, a pena dele vai aumentando. Então ele trabalha nas galés, o que, durante a narrativa, a gente percebe que muito da força física que Jean Valjean tem, vem desse momento, desse tempo que ele trabalha nas galés, né? Como esse movimento de remar, de forçado que ele era, então isso vai gerar nele uma força física enorme que demonstra-se em algumas partes da narrativa, tá bom? Ele viaja após ser solto da prisão, então como nós vimos anteriormente, ele é solto depois de 19 anos preso, né, 19,5 se eu não me engano, acho que 19 anos preso, ele acaba sendo solto e nisso ele recebe todo o salário de condenado que ele tinha, uma vez que ele vivia preso, então ele não tinha o que comprar, esse salário dele era colhido, né, e entregue ao prisioneiro, né, ao liberto, então, no momento da sua soltura, e é o que acontece com Jean Valjean. Os principais personagens da obra. Jean Valjean é o principal, o bispo de Myriel, ou Muriel, tá? A Fantine, a Cosette, que é filha de Fantine, o Javert. O Javert, pessoal, tá? Ele também, na verdade, todos os personagens, eles representam um tipo de miséria, né? Um tipo de miserável. Por quê? Porque não apenas miserável é quem tem problemas financeiros, né? Tipo, a gente ouve hoje em dia a palavra miserável e pensa muito nessa questão da pessoa que vive na miséria, que vive com dificuldades de finanças. Não apenas, né? Também miserável pode ser caracterizado esse tipo de pessoa, mas não só isso. Então, por exemplo, se a gente olhasse durante toda a narrativa, a gente vai falar assim, pô, o cara que vive padrão de acordo com a lei é o Javert, né? Ou Javert. Javert, tá? Vamos chamá-lo de Javert. O Javert é o cara que vive de acordo com a lei. O que, de certa maneira, dentro do contexto em que acontece, também é um miserável. Também é alguém escravo da legislação, tá? É alguém que quer punir-se a si mesmo quando faz alguma coisa que seja contrário às normas, às leis, né? Então, Javert é alguém que também está preso, mas está preso à sua própria consciência. Não consegue nunca viver um momento da narrativa relaxado, tranquilo, usufruindo do seu trabalho, né? Tá sempre tenso, o tempo todo acorrentado por essa questão de pudor, essa questão legal, né? Tipo, de ter que fazer tudo conforme a lei manda. O casal Thénardier, né, que é quem fica com a Cosette, depois que Fantine deixa a criança lá para poder juntar dinheiro e mandar para eles. O Gavroche e o Marius, tá? São os dois últimos personagens aí que aparecem na narrativa também. Aqui mais especificamente falando sobre a Fantine, né? Fantine é aquela que é abandonada pelo namorado e ela é abandonada enquanto está grávida, né? E aí aparece Fantine já na narrativa sendo mandada, indo até a cidade onde ela vai arrumar um emprego, mas por ser mãe solteira e a dificuldade que ela teria em arrumar um emprego e ser mãe solteira, ela decide deixar sua filha Cosette na casa dos Thénardier, que tem uma espécie de um bar, né, uma taberna, como digamos assim. Então, Fantine passa a trabalhar exclusivamente para poder mandar dinheiro para sustento da sua filha, o que é extremamente explorado pelo casal Thénardier, tá bom?
Cosette indo buscar águas para os Ternardes, então veja que ela é muito novinha, desde muito novinha, ela sempre é muito explorada. Aqui é a cena que retrata o encontro dela com o Jean Valjean, né? Então assim, eu não posso falar muito sob pena de dar algum tipo de spoiler, mas quem já passou ali pela narrativa sabe qual é o momento que se dá esse encontro da Cosette com o Jean Valjean e por quê. Por que Jean Valjean vai ao encontro de Cosette? Entendeu? Então, temos que ler lá, na narrativa, não tem jeito. Mas o que nós temos aqui para falar? O Marius Pontmercy. Vou voltar aqui e vou falar. O Marius Pontmercy, ele é quem conhece, né? Quem vai se relacionar, quase já caminhando lá para o final da obra, quem vai se relacionar com a Cosette. E aí, por que ele se relaciona com a Cosette? Quem que é esse personagem? O que ele faz de relevante? Como que ele conhece Jean Valjean e tudo mais. Então, falar da obra é isso, pessoal, tá? Principalmente falar de uma obra que a gente não tem certeza se todo mundo já leu. Tem que ter muito cuidado para poder não entregar pontos cruciais da narrativa, tá bom? Aqui a cena de Jean Valjean carregando Marius nas costas, fugindo pela tubulação de esgoto. Por que eles vivenciam isso na narrativa, tá? E aqui atrás de mim, deixa eu sumir aqui, para que vocês vejam melhor, pronto. Aqui é o Marius com Cosette ao lado de Jean Valjean, esse já velho e doente, né? Então no final da narrativa, o Jean Valjean já tá velho e doente, e aí tem uma cena que narra de joelhos ali Cosette e Mário ao seu lado. Por que eles viveram isso? Por que eles estavam desse jeito? Qual era esse drama que eles estavam vivendo naquele momento? A leitura da obra vai gerar esse conhecimento na gente, tá bom? Por que Victor Hugo encanta, tá? Por que a literatura de Victor Hugo encanta? Então vejamos isso, ó. Ele faz o leitor sonhar com um mundo muito diferente do real. No entanto, sua obra mostra a possibilidade de transformar a realidade, de forma a deixar a vida mais feliz. Em Os Miseráveis, a tortura nos porões das prisões e das galés, a revolta da população pobre diante de um governo corrupto, a insurgência da mocidade em armas para restaurar a república que a monarquia tinha levado novamente, apesar da Revolução de 1789, representam realidade. A tentativa de remissão de Jean Valjean, o romance de Cosette e Marius, a bondade extrema do bispo são as principais mostras de transformação da realidade. Então, Os Miseráveis, ele tem como pano de fundo a Revolução Francesa, lá de 1789, tá? Tem como pano de fundo essa narrativa histórica, real, verdadeira, tá? A Revolução Francesa, e ela vai falar sobre esses personagens que passam por procedimentos de transformação, de mudança, né? Principalmente o personagem principal, que é o Jean Valjean, que a partir do encontro com o bispo, ele tem, por um ato de bondade do bispo, ele tem a sua vida transformada por completo. Então a história vai girar em torno disso aí. E agora para a gente refletir, olha só as perguntas que nós temos para refletir. Você acredita que uma pessoa pode se redimir após sair da prisão? Então pensa nisso, tá? Será que é possível? Você conhece algum exemplo de alguém que, ao sair da prisão, teve a vida redimida? Você conhece um ex-prisioneiro, tá? Você confiaria, por exemplo, em empregar no seu trabalho uma pessoa que tivesse sido prisão, já tivesse pagado uma pena? Então isso é pra gente pensar, tá? Pra gente refletir. No presencial depois, ou até na próxima live, a gente pode comentar essas questões. Imagine-se daqui a alguns anos como dono de algum negócio ou gerente de alguma empresa. Você daria uma oportunidade de emprego para alguém que saiu da prisão? Então tá aí, tá? A mesma pergunta. Você daria essa oportunidade para essa pessoa? Defina uma pessoa miserável. O que você julga que é uma pessoa miserável? Eu, inclusive, neste encontro, já disse qual é a minha opinião. Eu acho, particularmente, que miserável não é alguém que só tem a deficiência financeira, tá? Ou que só passa dificuldade financeira. Miserável vai muito além disso, na minha opinião. Mas para você, qual que é a sua opinião sobre uma pessoa ser miserável? Quais são as misérias humanas retratadas na obra de Victor Hugo? Essa é uma questão muito boa também de nós pensarmos, tá? Quais são as misérias humanas retratadas na obra de Victor Hugo? Beleza? Porque a obra é tão atual ainda hoje, tá? Então isso aqui faz parte do porquê a obra ser um clássico, por isso que ela ainda é atual hoje em dia. Mas você consegue perceber alguns outros aspectos que faz essa obra ser tão atual ainda hoje, tá? Então pensem nisso. Com esse livro, é possível aprendermos que por mais que uma pessoa tenha cometido erros em seu passado, ela sempre merece uma segunda chance, um voto de confiança, para que então ela mude e possa, assim como foi ajudada, ajudar ao próximo, criando uma infinita corrente do bem. Aprendemos também que a ação de alguém, tanto para o bem quanto para o mal, pode influenciar direto ou indiretamente as vidas de uma pessoa. Por isso,
devemos sempre refletir sobre nossos atos e comentários. Beleza? Ficou tudo preto aqui, apagou-se a luz, porque assim nós encerramos o nosso encontro. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos então, fiquem com Deus e até os nossos próximos encontros. Tchau, pessoal. Até mais.